Dando continuidade, então, às apresentações, eu quero convidar ao palco para a sua fala o presidente executivo da Dália Alimentos e representante do CIPS, Carlos Alberto Freitas. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente Rodrigo da Federação por ter propiciado esse encontro aqui e está dando esse apoio especial à cadeia da proteína animal do Rio Grande do Sul. O nosso secretário, Giovanni Feltz, nosso colega da agricultura, José Eduardo. O objetivo da minha conversa aqui vai ser um pouquinho diferente, um enfoque diferente do José Eduardo. Eu não vou falar sobre a importância dos números da cadeia, eu vou tentar explicar por que a cadeia de proteína animal está vivendo esta situação de dificuldade que nós estamos vivendo. Primeiro, todos nós temos que entender uma coisa extremamente importante, que o Rio Grande do Sul, por questões de localização geográfica, nós estamos no extremo sul do país, longe dos centros consumidores e também longe dos centros de produção de grãos. E o Rio Grande do Sul, lamentavelmente, não é autossuficiente na produção de grãos. Então, aí começa o grande problema de uma agroindústria localizada no Rio Grande do Sul. Nós temos um custo logístico muito caro para trazer grãos das regiões produtoras de grãos e nós temos um custo maior do que outros estados de Santa Catarina e do Paraná para colocar os nossos produtos nos centros consumidores de São Paulo, Rio e Nordeste. Nós temos um frete que é caríssimo, frigorificado, a mais daqui até o Paraná, por exemplo. Então esse é um grande problema natural, difícil do Rio Grande do Sul resolver. A nossa competitividade, ela começou a ficar complicada a partir do ano de 2007. Foi quando Santa Catarina transformou o seu estado em zona livre de aftosa sem vacinação. E o Rio Grande do Sul continuou livre de aftosa com vacinação. Os melhores mercados do mundo, os que remuneram melhor e os que compram mais volumes, não aceitam zona livre de aftosa com vacinação. Para os senhores terem uma ideia, em 2007, o Rio Grande do Sul exportava por ano 100 mil toneladas de carne de suínos a mais do que Santa Catarina. Hoje, Santa Catarina exporta 300 mil toneladas a mais do que o Rio Grande do Sul de carne de suínos. E justamente Santa Catarina ocupa os melhores mercados, os mais remuneradores que exigem essa situação. Hoje o Rio Grande do Sul já está livre de aftosa, sem vacinação, mas precisamos fazer essa divulgação. Em 2015, no início do governo Sartori, nós começamos a ver que a perda de competitividade vinha se agravando e o setor procurou o governo na época e nós tentávamos fazer o aumento da produção de grãos no Rio Grande do Sul para fugirmos daquela perda de competitividade de logística do grão. Conversamos muito com o governo, inclusive o BRDE, num trabalho espontâneo do BRDE que via esta perda de competitividade também, através do ex-secretário da Agricultura da época e diretor do BRDE posteriormente, o
doutora Dacir Klein, iniciamos um trabalho que durou aquele período que ele esteve lá, mas não tivemos continuidade. E a situação dos grãos continuou igual. Tivemos, a partir daquele momento também, em 2015, a mudança do ICMS no Rio Grande do Sul em função de dificuldades que o governo tinha, aumentou as alíquotas de ICMS, que aumentaram os nossos custos. Então nós continuamos com o problema da logística e entrou um segundo problema, que foi o aumento do ICMS. Esse ICMS, que era para durar um ano, durou 7 anos, e no 8º ano a Assembleia voltou ao normal, mas aí o nosso governador, Eduardo Leite, cria o programa FAF, que é um programa que tira das agroindústrias de proteína animal parte dos créditos presumidos a que temos direito. Então, no ano passado, perdemos 5% dos créditos presumidos, este ano 10% e no próximo ano 15%. Então, a nossa competitividade começa a ficar extremamente prejudicada. Vem a crise do Covid, que o José Eduardo falou no investimento que tivemos que fazer para continuar produzindo. Os nossos custos praticamente dobraram. E nesse momento da crise Covid, em junho de 2021, a gente vê uma explosão dos custos de todos os insumos para produzir no mundo todo. Então, os custos dos grãos, já foi falado aqui, subiram ao redor de 100%, o restante dos custos, 80%, e a taxa de juros no Brasil subiu 400%, porque a Selic, que tinha iniciado em janeiro de 2021 a 2,75, em 2 anos ela vai a 13,75. Isso em percentual, esses pontos percentuais aqui de diferença, dá 400% de aumento. Então as indústrias, elas de um momento para o outro, elas veem a necessidade de capital de giro dobrar de valor para manter o mesmo volume de produção e as taxas de juros subindo 400%. As consequências disso, pessoal, é que o mundo naquele momento também estava com queda do poder aquisitivo a nível mundial. Então, a nível mundial, começa uma grande crise nas proteínas de origem animal, porque esses custos, na ordem aí de 100%, a gente consegue repassar nas carnes em torno de 25%. Então, as empresas começam, a partir de 2021, começam a ter prejuízo, aumento do endividamento bancário, e as empresas vão chegando à inviabilização. E hoje nós estamos vendo, no Rio Grande do Sul, o começo daquilo que se anunciava, o começo da desagroindustrialização. Nós estamos vendo no Rio Grande do Sul muitas empresas entrando em recuperação judicial e algumas empresas que vão ali na frente também entrar ou fechar as portas. Nós temos conversado nesses últimos 8 anos com secretários de várias áreas de governo, mas a gente não conseguiu conversar com os governadores. Nós conseguimos conversar com o governador do Rio Grande do Sul, agora recentemente, no dia 25 de abril, onde, numa reunião com o governador do estado, com vários secretários, com vários políticos e todo o setor, a
gente pôde discutir essa situação toda com o governador. E fizemos ao governador, nesse dia, pedidos e que ele ficou a princípio combinado que dentro de 14 dias, a partir daquela data, ele poderia talvez, iria formar equipes e poderia se manifestar. O que nós estamos pedindo foi falado, grande parte aqui pelas grades, são muito semelhantes, mas eu gostaria de salientar como urgente, urgentíssimo, poucos pontos, além daqueles que ele falou. É fundamental que nós possamos voltar a receber os nossos créditos presumidos na sua integralidade. Nós não temos mais condições de, numa época de crise como essa, ter uma carga extra de um imposto indireto. Então, isto é fundamental. O governador precisa tirar do FAF as cadeias de proteína animal, porque elas não estão suportando. E é importante, daqui para frente, mantermos a isonomia tributária com outros estados. É muito também importante o abastecimento de milho. Nós vimos aí um trabalho espetacular de Farsul, ABPA, Embrapa, que eles estão fazendo exatamente o trabalho que a gente reivindicava lá em 2015 e que acabou não saindo. Mas, graças a Deus, esse trabalho está sendo forte, muito bem executado e está indo bem. Pedimos também ao governador, e isso parece que já está começando a funcionar, nós pedimos que o governador, usando a estrutura de Estado, ajude as agroindústrias gaúchas a vender a imagem da nossa proteína animal nesses países que exigem zona livre de aftosa sem vacinação. Isso já estamos vendo atitudes de algumas secretarias que já estão se movimentando, e esse trabalho de vender melhor o nosso país, para nós também ocuparmos esses mercados, deverá ter sucesso. Por fim, extremamente importante, e talvez nesse momento muito importante, nós precisamos da ajuda do governo do Estado, no sentido de nos ajudar a fazer uma discussão com o governo federal para que nós tenhamos linhas de financiamento para capital de giro a curto prazo, a longo prazo, com taxas do crédito rural. As empresas chegaram no limite. Nesse momento começa a ter problemas sérios de fluxo de caixa, e se nós não tivermos linhas de longo prazo, com taxas de juros do crédito rural, vai ficar muito difícil. Então, rapidamente, são 10 minutos, eu procurei dar uma síntese, era isso. Muito obrigado pela atenção.